E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar de sistema distribuído, modelo de atores, processos independentes. Vamos lá? Vamos conversar? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal Computação Crítica. Quase todo dia eu tenho um cafezinho aqui falando de temas sobre computação, desenvolvimento de software, sistemas distribuídos, um monte de coisa. E ultimamente eu tenho falado desse livro aqui, eu vou voltar para ele hoje, tá, galera? Você achou que eu tinha largado ele aqui? Não, não, eu vou voltar para esse livro porque ele tem uma dica, né? A dica 59, no meu em inglês, tá, galera? Se você pega de português, pode ser que mude a ordem das dicas, né? Que use que a dica diz, né? Use atores para concorrência sem estado compartilhado, né? E assim, eu tava pensando em preparar algum material. Falei assim, cara, eu vou preparar algum material, mas não, pensei assim, tipo, cara, quer saber? Eu vou ler o que tá escrito no livro, né? Lembrar um pouco, porque atores, esse modelo de atores, né? O que é esse modelo de atores? O que é esse negócio que quase ninguém fala? Tem até um framework chamado AKA, né? AKKK, né? KKA, né? AKA, né? Que é para modelagem de atores. Eu acho que é um framework, se não me engano. Eu lembro que eu dei uma olhada nisso muito tempo atrás para Java e acabou que a gente nem acabou usando, né? E por que eu dei uma olhada? Porque talvez isso desse para implementar, eu lembro que foi quando a gente começou a trabalhar com Kafka, né? E a ideia que disseram assim, para programar Kafka parece com Akka. E realmente parece muito, né? Se você lê o modelo de atores, isso é uma coisa muito antiga, tá, galera? Assim, esse negócio de atores é uma coisa muito antiga. E os frameworks, eles são antigos, tá? Então, assim, não sei se tem Kafka, não sei se tem Kiwi. Eu não voltei para olhar os frameworks. É o que eu queria fazer, por isso que eu demorei pra fazer esse vídeo, né? Mas vamos definir o que são esse modelo de atores, né? E aí eu quero pegar e ler o livro aqui, né? Deixa eu até pegar aqui, né? O modelo de atores, eles param de olhar pra... E você vai perceber que o que eu vou falar aqui é muito do que eu já venho falado quando eu venho falar de mensageria, de pensar em reativamente, né? Talvez ele seja um predecessor ali do reativo, né? Eu não lembro ali quando ele foi implementado, eu até olhei, acho que foi pelos anos 70, por aí, que foi que deram a primeira exposição, né? E o modelo de atores, ele foge da perspectiva de processo, né? Então, quando a gente sempre está pensando em programação, a gente sempre pensa no processo. Eu estou fazendo um processo aqui, eu vou processar esse negócio lá, eu vou processar esse negócio lá, e você muda para o quê? Você muda para pensar em uma peça de teatro. Opa, peraí, que é isso? Cara, que é isso, né? Não, isso não é programação, não, isso é programação, galera. Só que você está criando abstração. Essa é a coisa que é legal do modelo de atores. Você começa a pensar em papéis, né? Em comunicação, né? Porque a gente costuma pensar no baixo nível, cara, e essa é a pior jeito de pensar em programação. Quando a gente pensa em programação no baixo nível, acaba ficando sistemas muito complexos, sem abstração, confusos, né? Eu até quero fazer algum vídeo sobre refatoração se eu tiver tempo, que eu vou mostrar muito bem isso. Quando a gente muda o nível, quando a gente pensa em alto nível, a gente torna o nosso código melhor. E eu quero dar algumas ideias sobre isso, né? Então, quando a gente deixa de pensar no processo e pensa nos atores, né? E aí pensa numa peça de teatro. Eu não sei se você já foi no teatro, né? Mas o teatro ele tem os atores de teatro ele tem os scripts, né? E eles falam e os outros respondem, eles vão interagindo de acordo com a interação do. Eles não tem um cronograma assim, ó, a tal minuto vai ter que fazer tal coisa. Não, eles vão esperando o feedback do outro. Cara, você tem mais de 40 anos aí, né? Você deve lembrar do Sai de Baixo. Se você Sai de Baixo era uma peça de teatro que era transmitida todo domingo à noite de comédia, né? E era até engraçado, porque assim, muitas vezes eles saíam do script e o outro ficava perdido. Por quê? Ele falou uma fala que o outro não esperava, aí começava a rir e saía do script, né? Então, o modelo de atores, ele basicamente tenta emular isso, né? Ele diz que cada processo são os atores que enviam mensagens a outros atores. Tanto que no exemplo aqui, né? Ele vai botar dois atores aqui. Ele faz um exemplo que tem o cliente e a garçonete, né? E aí, assim, o cliente ele vai falar assim: estou com fome de torta, né? Bote na mesa não tem mais torta, né? E a garçonete vai pensar assim. Não, peraí, deixa eu ver aqui, né? Não, não, desculpa. Deixa eu tentar entender que eu não li o código, né? Mas assim, ó, fazer a ordem, né? Receber a ordem, né? Adicionar a ordem. Então, assim, a garçonete ele tem ela emite essas ordens, né? E aí o que que o cliente faz, né? O cliente ele vai emitir não, desculpa, né? O que ele tem que é os canais de comunicação, né?
Então, quando o cliente tem um canal de comunicação Hungry for Pie, né, ele vai emitir ele vai emitir a mensagem, né, ordene uma torta, né. Quando o cliente tem um canal de comunicação ponha na mesa, é o canal de comunicação que a garçonete vai chegar, né, vai chegar em algum lugar ali com a mensagem ponha na mesa, né? Então eles criam um canal de comunicação para um comunicar com o outro, né? Então o cliente vai chegar aqui, vai perceber que ele tá com fome de torta, né? Quando ele tiver com fome de torta, ele vai pedir para a garçonete uma torta, né? A garçonete vai pegar a torta, vai criar a torta, vai processar a torta e vai chamar vai chamar uma dos canais de comunicação do cliente, né? Que é e aí despachar um evento P-Slice, né? Eu nem sei, né? O que é, né? E aí ela vai uma hora botar na mesa do cliente lá a torta, né? Tem que ler o capítulo inteiro. Ah, tem um outro ator aqui, né? Tem um outro ator aqui, então não vou ler aqui não, mas assim, você começa esse processo e ele vai se coordenar, assim, vai ter um processo que se coordena através de eventos. Você pode até pensar, parece uma saga. Sim, parece uma saga, né? Pra quem não sabe, tem meu vídeo de saga aqui. O que é uma saga? Uma saga são transações longas distribuídas, né? E aí, saga é totalmente diferente de modelo de atores. Porque na saga, né? Na saga você tem uma transação. Ela vai até um ponto, naquele ponto, ou ela executa todo, ou ela não pode voltar. Mas se ela não for até aquele ponto, ela tem uma volta, né? Então você tem o conceito de transação distribuída ali, né? Um conceito de atomicidade, não é atomicidade, né? Consistência eventual, né? Na saga é uma transação que ela vai acontecer por vários passos, né? E aí você chegou num passo, você tem a opção de dali eu só posso ir para frente, né? Mas se eu não conseguir efetuar a transação até ali, eu vou ter que voltar e fazer a transação de rollback, né? Então a saga é diferente, mas ela aparece. Por quê? Porque é um modelo distribuído através de passagem de mensagem, né? No modelo de atores, né? Você tem os atores e você tem os canais de comunicação. E cada canal de comunicação, ele é diferente. Então, a mensagem que eu ponho num canal de comunicação, ela é diferente do outro canal de comunicação. E deve estar pensando, cara, que canal de comunicação é esse? Pode ser qualquer coisa, galera. Pode ser uma request de uma API que eu recebo lá e ponho. Pode ser uma fila, pode ser um tópico, pode ser qualquer coisa. Porque ele não está falando da implementação em si. Ele está falando da maneira como você olha para o seu sistema. Então, assim, abstrai da tecnologia. É a maneira como você olha para o sistema. Então você pensa ali, ó. Você tem um cara ali, vamos pensar no sistema de logística, no sistema de carrinho, né? Você tem um sistema de carrinho ali que ele o usuário vai entrar na lojinha, aquele sistema de carrinho vai ficar catalogando ali os itens que o usuário botou, né? Aí o usuário pegou e falou, ó, vou fechar essa transação aqui. Aí ele passa pro processo de pegar os dados de pagamento, né? Passou pelos dados de pagamento, ele fechou a compra, né? Fechou a compra, em vez dele do sistema ir lá e chamar, me chama aí o sistema de logística, volta, me chama não sei o que, volta, me chama não sei o que, volta. Ele vai colocando mensagens em outras filas, né? Ele vai colocando mensagens em outras horas. Então ele vai sempre botando, olha, o sistema de carrinho vai falar assim, ó, a compra foi finalizada, agora efetua o pagamento. Aí bota lá numa fila de efetuar o pagamento. Aí o sistema que vai efetuar o pagamento, ou mais de um sistema, né? Aí a gente está entrando no conceito de fila e pub-sub, né? Se for uma fila, é um sistema, se for um pub-sub, é mais de um sistema. E aí, observa que eu não estou falando na quantidade de processos consumindo. Eu estou falando no tipo de processo consumindo, porque eu posso ter um sistema de pagamento, como posso ter N sistemas de pagamento ali consumindo a mensagem. É um sistema. É um tipo de sistema. Como eu posso ter também um sistema de pagamento ou N sistema de pagamento e um sistema de logística consumindo a mesma mensagem. Então é a diferença de fila e pub-sub, né? Em fila, você transfere a mensagem para um outro sistema que pode estar distribuído ali, pode ter mais de um, né? No pub-sub não, você transfere a mensagem para o tópico e quem quiser consome aquela mensagem, né? Mas o sistema de atores, né? Ele não depende de ser uma fila, ele pode ser uma requisição, ele pode ser o que quer que seja, né? Inclusive, eu acho que os frameworks, a Aka, né? O tal do Aka, ele parece mais com um RCP
RPC, desculpa, eu sempre falo. RPC é de ressuscitação, né? Quando ataque cardíaco, sei lá, tem que fazer massagem. Não, é RPC, Remote Procedure Recall. Ele parece mais um sistema de RPC que eu vou falar em algum momento na minha playlist lá de conversa sobre arquitetura. Aliás, quem não viu a conversa sobre arquitetura, vê lá, que tá muito interessante os assuntos, né? Ele parece mais com sistemas RPC do que com sistemas normal, né? E aí eu vou ler aqui o que é um ator, né? Um ator é um processo virtual independente que possui o seu local e privado, o seu estado local e privado. Ou seja, o ator não compartilha estado com os outros atores. Um ator não compartilha estados com os outros atores, né? Cada ator tem a sua caixa de correio, mailbox, né? Quando uma mensagem aparece na caixa de correio, o ator está inativo. Ele vai à vida e processa a mensagem. Quando ele finaliza o processamento, né, e processa a mensagem da caixa de correio, ou se a caixa de correio é vazia. Quando ele finaliza o processamento, quando a caixa de correio está vazia, e aí ele volta a dormir. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem basicamente aquele processo de verificar a fila e processar, né? Que é o processo basicamente da programação. Eu dei até um nome no branco, tem um nome desse processo aí, né? Do loop, né? Event loop, né? O processo de event loop, né? Então, assim, eu espero um evento, chegou naquele evento, eu vou consumir aquele evento, vou processar ele e volto para esperar outro evento. Espero um evento, processo e espero outro evento, né? Então, tem uma fila de eventos que você vai impor, e essa thread do event loop, que ela é específica do event loop, né? Ela basicamente fica só processando o evento até que chega um evento na fila, né? Essa é uma forma de se comunicar sistemas distribuídos, né? Que é usado aí para os sistemas que você conhece, né? O Kafka usa isso, qualquer sistema de PubSub usa isso, né? Qualquer sistema de mensageria usa isso, né? Então é super interessante essa forma de pensar, né? Então o sistema de atores nada mais é do que uma implementação Event Loop. É uma outra forma de pensar o Event Loop. Só que a gente sai daquela abstração de que são só mensagens e coisas, bits, né? E começa a pensar no alto nível, a gente pensa em atores. Então assim, você vai dar o nome ali pro seu sisteminha, né? Você vai pensar ali, e aí entra numa coisa muito legal, que eu não sei se daquela mulher que eu citei ontem, né? A Rebecca Withsbrock, né? Que ela olha a orientação objeto, e aí isso pode ser olhado. Isso não é orientação objeto, tá, galera? Isso não é orientação. Repito, né? Atores não é orientação objeto. Fica com calma. Eu estou divagando aqui, estou pensando, né? Não venha falar que eu falei que atores é orientação objeto, tá? Isso parece com aquela ideia da Rebecca Withsbrook, né? Do design orientado a responsabilidades, né? Que olha um programa orientado a objeto com uma grande conversa de objetos, né? Uma grande dança de objetos, onde os objetos eles têm responsabilidades, eles têm uma coreografia a fazer, eles têm um papel a representar dentro de um ecossistema, que o programa é um ecossistema de objetos, né? E eles vão ali fazendo o que dão, né? Vão fazendo ali. Eles têm o seu estado interno, né? E aí os outros objetos chamam ele. Então, e é interessante notar que quando chamada de função, a gente também pode pensar como passagem de mensagem, tá, galera? A gente pode pensar a chamada de função como passagem de mensagem, só que intraprocesso, né? Quando a gente vai falar de sistemas distribuídos, né? A gente pensa comunicação intraprocesso e interprocesso, né? Interprocesso é quando eu tenho o mesmo sisteminha está rodando e eu chamo um método a outro. Tem uma interface bem definida, né? Comunicação interprocesso é quando eu tenho que ter um meio de comunicação ali que ele é externo. Então eu vou abrir um socket, eu vou ter uma API, eu vou ter um PubSub, eu vou ter um monte de coisa ali para abstrair a complexidade de sistemas que estão rodando entre diversos processos. Porque, imagina, eu tenho um sistema que pode estar rodando no Windows, eu tenho que pode rodar no Unix ali, numa rede diferente. Não? Então, aí tem que abstrair
abstrair a complexidade, que é o conceito de middleware, né? Caso você não saiba. Eu tô falando um monte de coisa aqui, né, galera? Tô divagando um monte, né? O conceito de middleware é aquela camada de software que vai abstrair a comunicação entre dois processos independentes, né? Então tem um processo A ali que tá fazendo um monte de coisa, né? Ele vai comunicar com o middleware vai mandar uma mensagem, vai passar por um monte de lugares, inclusive por brokers, banco de dados, o que quer que seja, e vai chegar no outro lugar e vai parecer transparente, né? Observa que eu não estou falando que isso não tem problemas de comunicação de rede, né? Tem, galera, tem, assim, de vez em quando assim, sempre tem alguém que fala assim, mas tem gente que não fala como se usasse Kafka fosse fácil, não sei o que não tivesse, tem problema de desconexão, tem, mas assim, não é esse ponto que a gente tá tocando, a gente tá olhando para abstração de sistema, né? E o RPC, que é algo que eu quero falar ainda, tá, galera? RPC eu não tô falando aqui hoje, eu tô falando que o Waka aparece com isso, né? E aí vou ler como é que define o processo, né? Processo é um processador de propósito geral, normalmente implementado pelo sistema operacional para facilitar a concorrência. Processos podem ser contidos em convenção. Então o processo é basicamente aqui, né? O que a gente vê como processo, né? O thread, né? Assim, execução. A gente sempre pensa em processo, a gente pensa em execução. A gente sempre pensa no baixo nível do sistema operacional, né? Eu tô mandando uma string aqui, eu tô mandando um objetinho que tem tantos... Não, a gente tem que pensar em mensagens, no alto nível, né? Então, o que eles propõem aqui com a dica 58, não, desculpa, com a dica 59, né? Use atores para concorrência sem estado compartilhado, né? Então você tem que pensar nos seus sistemas, e aí eu quero finalizar aqui, né? Porque meu cafezinho já acabou. Você tem que pensar no seu sistema como sistemas que são o quê? Eles têm uma responsabilidade, eles têm um papel e eles estão interagindo com outros sistemas, né? E aí assim, quando ele manda uma mensagem para outro sistema, você vai pensar nessa mensagem, vai pensar, pô, essa mensagem é síncrona, essa mensagem é assíncrona. Eu tenho que esperar uma resposta ou não tenho que esperar uma resposta, né? Qual que é o tipo de mensagem que eu estou mandando, né? E pensa assim, tipo, eu vou iniciar alguma coisa no outro lado, né? Ou você pode simplesmente não pensar, né? Você pode dizer assim, tipo, eu tô falando aqui que eu tô com fome, né? Se alguém quiser me dar uma torta aí, fala que dá uma torta. Como assim? Eu posso pensar assim, eu estou falando que esse vídeo ficou legal. Aí se alguém quiser me dar um like, compartilhar, não sei o que dê o like e compartilhar, né? Cada um faz o que quer, né? Obviamente, como no papel aqui, que eu sou aqui a pessoa que está produzindo conteúdo, entre grandes aspas, assim, que eu não gosto de usar esse nome, né? E vocês são as pessoas que estão consumindo o meu conteúdo, seja para aprender, seja para qualquer outra coisa, né? A gente tem papéis diferentes, a gente tem funções diferentes. Observa que tem essas categorias, apesar da gente ser o mesmo tipo de pessoa, né? Não tem distinção entre as pessoas. Eu acho que vocês, até alguns de vocês devem ter mais capacidade de fazer vídeos como esse, do que esse como eu, né? A gente tem papéis diferentes nessa relação aqui, né? Obviamente que se eu for ver um vídeo aí seu, ou de quem quer que seja, eu vou lá curtir e compartilhar do mesmo jeito, né? Então, não sei se ficou claro aqui, né? Assim, pensar em atores é uma forma de elevar a abstração da maneira como a gente pensa sistemas, né? E aí, quando a gente... E é isso que é interessante, né? Quando a gente pensa sistemas, quando a gente elabora o jeito que a gente fala de sistemas, a gente muda a forma como a gente implementa sistemas, né? Esse é um dos pontos mais interessantes que eu acho do DDD. Eu já vou inserir DDD aqui, né? Sempre insiro o DDD, né? Isso já é uma das formas que a gente pensa o DDD. Na hora que você pensa o sistema, na hora que você dá nomes para ele, na hora que você constrói uma linguagem diferente para ele, e os atores estão aí para dar um vocabulário, para dar uma forma de pensar, né? A gente implementa o sistema de forma diferente, né? Porque o modelo de um sistema, né? Quando a gente fala modelagem de sistema, o modelo não é algo que está implementado, o modelo é algo que existe aqui. Na hora que eu penso no sistema, eu crio uma modelagem no meu sistema e o código ele tem que refletir o modelo que está na minha cabeça. Se o código não refletir o modelo que está na minha cabeça, outra pessoa vai ler aquele sistema e criar outro modelo. Por isso que é muito importante pensar em design de código. E pensar em um design de código que absorva as abstrações que estão na sua cabeça. Então, assim, pega essas coisinhas que estão na sua cabeça e bota no papel não, né? Bota no código aí que é melhor, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu cafezinho. Eu já falei pra você dar o like, compartilhar. Joga esse vídeo aí, sei lá, em algum lugar e vamos que vamos, né?
E eu espero ter te ajudado em alguma coisa, né? E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite, não sei ao certo. Valeu!